Bom dia, mas bom dia mesmo. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, que seja uma manhã de reflexão, que possamos ter o privilégio, mais uma vez, de ouvir a Tua voz, a Tua orientação. Senhor, que Tu venha estender as Tuas mãos para curar as enfermidades da alma, do espírito, do corpo, porque só o Senhor é Deus. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade de estarmos nesse café contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na certeza que o Senhor vai lhe falar, na certeza que o Senhor tem algo muito especial para todos nós, mais uma manhã. E seja bem-vindo você que está participando desta live. Que Deus te ilumine, que Deus fale no seu coração, que Deus transforme o seu ser a cada dia, a cada instante, para que você possa desfrutar do melhor que Deus tem para você. Que o melhor. Eu sou o pastor Jorge Ribeiro, da Igreja Evangélica Nova Vida, em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. E na certeza que Deus está presente. Obrigado por você estar conosco. Obrigado, Senhor, por nos iluminar. Mas vamos à palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma palavra muito especial para você nesta manhã, como sempre. Uma palavra que pode mudar a direção, o rumo da sua vida, da sua expectativa. Deus, Ele é um Deus que tem sempre algo novo para nós, sempre um dia novo, sempre um milagre novo, e hoje Ele tem algo especial para você. Ele já separou para te entregar nesta manhã. Eu quero falar hoje para que sorria, mas não se esqueça de chorar. Sabemos, amado, que sorrir e chorar faz parte da vida. Eu posso estar falando agora para alguém que está num mundo de felicidade, está de bem com a vida, de bem com todos. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, eu posso estar falando para alguém que tem chorado, que tem sofrido, que tem perguntado o porquê, Senhor, o porquê do sofrimento, por que não sou feliz? Enfim, a vida ela é composta de lágrimas e sorrisos, sorrisos e lágrimas. E eu quero falar hoje para você sorrir, mas não se esqueça de chorar, porque é muito importante o choro, mas é muito importante chorar. E vou mostrar na palavra de Deus como é importante chorar. As pessoas não querem pensar em chorar, não é? Mas é uma necessidade, é um privilégio daqueles que choram na presença de Deus, na presença de Deus. O choro, ele traz felicidade, diz a Bíblia, não é? Ele traz felicidade. E Jesus, ele chorou, os apóstolos choraram, não é? Mas precisamos chorar diante daquele que também já chorou por nós, que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou por nós, Jesus chora por nós, Jesus chorou quando ele soube que por aquela família de Lázaro, quando Lázaro estava morto. Jesus chorou. Mas eu quero lhe dizer que existe vários tipos de choro. Existe o choro, aquele choro que não te aproxima de Deus. Existe aquele choro que não te quebranta. Não te quebranta. O choro de Esaú, por exemplo, foi um choro egoísta, foi um choro de remorso e não foi um choro que tocou no coração de Deus. Não é? O que adianta chorar, mas e não tocar no coração de Deus? É bom sorrir, mas sorrir é bastante. Mas eu repito, não se esqueça de chorar. Então eu quero ler um texto aqui que se encontra no Evangelho de Lucas no capítulo 22, versículo 62. Lucas 22, 62. Nós, na nossa caminhada da nossa vida, nós temos duas atitudes que Deus está muito ligado. Duas atitudes que Deus está muito ligado. Podemos confessar ou negarmos ao Senhor. Cada dia é o dia de nós confessarmos, de nós testemunharmos o Senhor, como também cada dia pode ser o dia da negação, o dia de negarmos o Senhor. E eu estou falando de alegria e choro, não é? Então, cada dia é um dia, cada dia. Eu não sei como você está vivendo o seu dia, mas é muito importante nós nos analisarmos como eu estou me expressando para Deus. Como eu estou me expressando para Deus?
estou negando, eu estou confessando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar, também eu negarei. Ora, Jesus está falando aqui o quê? Que ele tem bênçãos para nos dar, mas há uma necessidade de nós confessarmos, e confessarmos, e confessarmos, e às vezes confessar inclui choro também, não é somente a alegria. Então, Jesus, vamos aqui ao texto, Lucas capítulo 22, aqui no versículo 62. É um texto conhecido. E saindo Pedro para fora, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Aquele choro transformou-se num mar de felicidade para Pedro, porque foi o choro do arrependimento. Quando eu disse que sorria, mas não esqueça de chorar, é porque às vezes o ser humano ele sorri tanto, ele está tão focado na felicidade, que ele esquece que é necessário chorar na presença de Deus, reconhecendo as negativas, reconhecendo a negação. Jesus diz que aquele que me confessar, aquele que não me negar, eu falarei com meu Pai, falarei com os anjos. E na certeza que Deus vai abrir as portas para lhe abençoar quando você fala, quando você confessa, quando você não nega o Senhor. Nós estamos diante aqui em Lucas, no capítulo 22, aqui do versículo 57 a 62, que o apóstolo Pedro, ele teve o momento da conversão, as lágrimas que foram aprovadas por Deus, o momento em que ele reconheceu que ele negou num momento que não era para negar. Nós também, às vezes, negamos o Senhor diariamente. A Bíblia diz que Pedro negou 3 vezes. 3 vezes. Mas esse choro de Pedro trouxe uma emoção, uma alegria muito grande no coração de Deus. Eu sempre digo que há 2 choros que Deus está sempre na expectativa. Sempre. Há 2 maneiras de chorar que impressiona a Deus. Entende? Há 2 momentos de choro. O primeiro momento de choro que impressiona muito a Deus e nos impressiona é aquele primeiro choro da criança. Foi quando você nasceu. E que alegria para os pais, que alegria para Deus, porque ali está surgindo uma esperança de alguém que vai confessar a Jesus aqui na terra. Que alegria para papai e mamãe quando escuta aquele primeiro choro que a criança nasceu. Nasceu, surgiu, e que momento de alegria. Mas Deus tem uma expectativa para o segundo choro, que estes 2 choros balança o coração de Deus. Foi quando você nasceu, a expectativa que Deus teve, assim como nós, pai, tivemos quando nasce uma criança, quando nasce um seu filhinho. Mas o segundo choro é muito importante, que Deus, ele presta muita atenção, ele está ansioso para receber e para ver esse choro. É o choro do arrependimento, é o choro que muda o teu ser, é o choro por você ter negado a Jesus. Pedro chorou amargamente. Este choro trouxe uma alegria no coração de Deus. Diz o texto que Pedro seguia de longe. Pedro olhava Jesus de longe, até que chegou o momento em que alguém disse assim, ele é Galileu. Ele estava falando para Pedro, ele é Galileu também, ele estava com Jesus. E Pedro disse, não, 3 vezes. Não, de maneira nenhuma, eu não conheço mulher. Mulher, eu não conheço esse Jesus. E a mulher dizia, você estava com ele. Não, e ele negou. A segunda vez também diz o texto, tu és aquele
aquele homem que estava com ele. Não, não sou eu, não sou eu. E a terceira vez ele afirmava também dizendo, eu estava com ele. Não, eu não estava com ele. Quantas vezes, amado, nós negamos a Jesus diante da sociedade? Quantas vezes alguém pergunta a você, quando pergunta a nós, você é crente, você é cristão? Eu te vi na igreja, eu te vi de Bíblia na mão. E às vezes você está num ambiente impróprio, às vezes você está diante de pessoas escarnecedoras, e ela te faz essa pergunta, ou ele te faz essa pergunta, e você não negou nem uma, nem duas, nem três, mas 10, 20, 30, 40, 50, 100, diariamente o ser humano está negando ao Senhor Jesus. Deus está esperando o choro. O choro, sabe, como as lágrimas, é como um imenso mar. E quando você chora de arrependimento, é como um imenso mar onde a felicidade flutua. E você vai flutuar na felicidade. É como uma nau que está em alto mar e quando você chora, essas lágrimas de arrependimento na presença de Deus se transformam em felicidade. Quem sabe que é esse choro que está faltando para Deus mudar a tua história, para Deus mudar o sentido da sua vida. Sorria muito e muito e muito, mas não esqueça de chorar pelas negações que muitas vezes você tem negado ao Senhor. Negado ao Senhor. Nós negamos o Senhor de várias formas e de várias maneiras. Negamos Jesus quando nós não assumimos a nossa conversão. Negamos a Jesus quando nos calamos diante dos escarnecedores. Quantas pessoas zombam do crente, usa nomes de pastores, coloca defeito nas igrejas, e você de repente, sim, você concorda. Negou a Jesus. Quantas vezes um crente fala mal da igreja, do Senhor Jesus? Você negou a Jesus. Por isso que é necessário, sorria bastante. Mas não se esqueça de chorar como o apóstolo Pedro. Não chore como Esaú, porque Esaú chorou, 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 mas foi um remorso porque perdeu a sua herança para Jacó. Mas chore de arrependimento. Pare nesse momento e medite. Quantas vezes você negou Jesus ontem? Quantas vezes você tem negado Jesus dentro da igreja? Na hora em que o ministro de Deus, o Espírito Santo, faz um apelo para você. Apenas se abaixa a cabeça ou se esconde as mãos. É necessário chorar. É necessário chorar. Sabe quantas vezes você tem negado a Jesus diante das pessoas? Nós queremos felicidade. Mas a palavra de Deus, ela fala lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram. Os que choram de arrependimento, os que choram na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Entende? Então, negar a Jesus é não reconhecê-lo na presença dos outros, dos amigos ou dos inimigos. Isto é negar a Jesus. E às vezes se pergunta, Senhor, aonde tu estás? Aonde tu estás? Senhor, eu tenho orado, eu tenho te buscado. Por que esse mar de infelicidade dentro de mim? É que ele está ansioso para ouvir o teu choro. Senhor, eu pequei contra ti. Eu não tenho assumido o meu cristianismo. Eu não tenho assumido a minha conversão. Eu não tenho, Senhor. Eu não tenho. Então, ser convertido, o convertido é aquele que confessa publicamente. O convertido, ele é como aquele homem, aquele noivo que está amando. E ele lá na igreja, no altar, diante das câmeras, diante dos convidados, ele declara o seu amor à sua noiva. A noiva declara o seu amor ao seu noivo, porque é uma confissão pública. É uma confissão pública. E quantas vezes, publicamente, o ser humano tem negado a Jesus? Muitas vezes, numa hora muito exclusiva dele, se nega a Jesus, é preciso chorar. Sorria.
Alegrai-vos e alegrai-vos, diz a palavra de Deus. Regozijai-vos, regozijai-vos. Mas não esqueça de chorar. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho te negado com as minhas palavras, com meus insultos, talvez ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, desconsiderado o irmão da igreja, desconsiderado a irmã, eu tenho tido mágoa da igreja. É uma forma de negar ao Senhor Jesus. Então, eu quero lhe dizer nesta manhã tão linda, sabe, o nosso maior inimigo não são as pessoas. O nosso maior inimigo não é o diabo, não. Não é. O nosso maior inimigo, muitas vezes, é a nossa ignorância. Que nós ignoramos a presença de Jesus, o testemunho do Senhor Jesus. Nós apagamos a luz que Ele quer refletir no seu olhar, no seu semblante, a luz que Ele quer expressar diante da tua fala, diante do teu falar. E aonde Ele quer expressar essa luz? No ambiente de trevas. Então essa é as minhas palavras, sabe? Minhas palavras. Não esqueça de chorar, sorria bastante, mas não esqueça. Porque este choro, este segundo choro que Deus aguarda, como o Pai aguarda o choro de uma criança quando nasce, Deus também aguarda o choro do ser humano. Senhor, eu te neguei. Eu tenho te negado, Senhor. Não posso ser assim, não quero continuar assim. Eu estou adiando as tuas misericórdias. Eu estou te deixando em segundo plano, Senhor. Eu tenho te negado. Pedro se arrependeu. Judas Iscariote, por causa de seus interesses, por causa da parte financeira, por 30 moedas, negou e não chorou. E foi condenado à maldição eterna. Mas Pedro negou. Mas quando Jesus olhou para ele, ele não aguentou o fogo de amor, de perdão do olhar de Jesus. Jesus tem olhado para nós. Jesus tem olhado para mim. Jesus tem olhado para você. Olha nos olhos de Jesus e você vai chorar. Por que fazer assim com quem te ama? Por que fazer assim com quem não te negou diante de milhares de judeus, de milhares de romanos, naquela cruz do Calvário? Ainda diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, não negue a Jesus. Lute para você dizer sim. Entende? É a confissão assumida que nos qualifica a manter a igreja, a sustentar a igreja com o nosso louvor, com a nossa adoração. Mas é a confissão, sabe, assumida. Assume que você é crente. Assume que você é cristão. Assuma que você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Assuma. Não fica de longe, não, porque o resultado é negar, sorrir e não chorar de arrependimento. Que Deus te ilumine, que o Senhor te abençoe de uma maneira, mas muito especial, sabe? Como você tem passado, como você tem correspondido a cada dia o amor de Jesus, a fidelidade da confissão, Então, confessando ou negando, essa é a atitude que Deus está atento na vida de cada ser humano. Hoje vamos enfrentar agora mais um dia, mais uma manhã. A expectativa de Deus, Ele quer te abençoar, é que você o confesse. É que você não o negue. E quando você confessar diante dos homens, dos escarnecedores, que você é cristão, que o sangue de Jesus Cristo te lavou e que você se converteu pelo poder do amor, pela força do amor de Jesus. E quando você confessar isso, ele vai dizer, Pai, ele me confessou lá na roda dos escarnecedores. Ele assumiu, Pai, que ele é cristão. Ele assumiu que é convertido.
Ele falou nas trevas, ele brilhou nas trevas, Pai. Aos anjos, olha o exemplo da minha serva, do meu servo lá na terra. Anjos, eles assumiram a festa no céu. Não é somente quando alguém se converte ou se batiza, mas é quando você confessa, digo eu. É quando você confessa, é quando você não nega, ou é quando você chora. Chora amargamente. E quando você chora amargamente, é um choro de felicidade, é um choro de um renascer, é um choro como uma nau está no mar, flutuando, a felicidade flutuando em cima das lágrimas. É assim que Deus quer você. Mas lute, basta apenas confessar, e o Senhor te confessará diante do Pai, diante do céu, diante dos anjos, diz a palavra do Senhor, é no livro de Mateus. Eu te confessarei diante do meu Pai, aquele que não me negar, não me negar. Que você tenha essa atitude e chore. Sorria bastante, mas sorria. Mas quando vier aquela sensação que você negou, se arrependa e diga, no mesmo lugar que eu neguei, eu vou confessar. A mesma pessoa que eu falei mal, agora eu vou elogiar. A mesma igreja que eu critiquei, agora eu vou mudar, porque ela pertence ao Senhor. Eu neguei, eu tenho negado. Graça e paz, Deus te abençoe, Deus te ilumine e não se esqueça de maneira nenhuma. Sorria, mas não se esqueça de chorar, não é? Você tem dois papéis, duas atitudes, negar ou confessar. Mas confesse, chorando, se arrependendo, que só o Senhor é Deus. E conte quantas vezes você tem negado. Conte hoje quantas vezes você vai negar o Senhor. Isso vai fazer você refletir e você se renovar e você alegrar o coração de Deus por causa do choro. Não de uma criança, mas de uma pessoa quebrantada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, ser com esse trabalhador, ser com essa pessoa que está no trabalho, aonde que estiver agora, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te ilumine e não se esqueça, vamos se divertir, sorria bastante, mas chorar faz bem, na presença do Senhor. Chorar faz bem. Graça e paz.